Olá, estamos chegando em mais uma edição do Canal Dana e desta vez um Canal Dana especial porque estamos comemorando os 50 anos da indústria automobilística brasileira. Você sabe que a Dana já está envolvida há muito tempo num projeto de recuperação dos ícones da mobilidade do Brasil, como por exemplo o motor do hidroavião Jaú. Também foi recuperado o Cinca Chambord do Vigilante Rodoviário e os carros de Fórmula 1 dos irmãos Fittipaldi, FD01 e FD04. Agora, a Dana foi buscar nos arquivos de cinema de um documentarista, Jean Manzon. Ele registrou o início da indústria automobilística brasileira. Jean Manzon era um fotógrafo francês que trabalhou no Brasil para a revista O Cruzeiro entre 1943 e 1952. Viajou todo o país e, em 52, passou a produzir documentários para o cinema, mostrando o país que, àquela altura, ele já conhecia tão bem. Seu lema era mostrar o Brasil aos brasileiros, e dizem que ele levava esse lema ao pé da letra e com muita dedicação. Foram 800 filmes produzidos até sua morte em 1990. Nós fomos lá, a gente levantou pelo menos 600 filmes que diziam respeito a essa questão da mobilidade no Brasil. Escolhemos ali 23 filmes e trabalhamos então na recuperação desses filmes. Desses 23, alguns foram recuperados de forma total, outros não têm som, alguns estão em inglês, outros com a locução de Luiz Jatobá, mas são peças fabulosas que contam a história do Brasil num momento muito importante, a fundação de Brasília e tudo mais. E a gente, quando viu essas imagens, achou que era obrigação ajudar a trazê-las de volta. Assisti-los hoje, 50 anos depois, dá um misto de orgulho com imaginar como a gente evoluiu nesse processo todo, né? E esses filmes estavam guardados. Então, com certeza, vários desses filmes não são assistidos há 50 anos, né? Tem um filme de 1953 que mostra como era o Brasil antes da indústria automobilística. E é uma coisa fabulosa assistir a cidade de São Paulo, mostrando os problemas de transporte coletivo há 50 e tantos anos atrás. É uma coisa fantástica, porque você vê que com o tempo as coisas não mudaram. São Paulo cresceu mais do que a capacidade de resolver os problemas, né? Todo o acervo da produtora de Jean Manzon, incluindo mais de 17 mil fotos e 630 horas de filmes, foi cuidado por um ex-funcionário, Wagner Labs, que criou o projeto Memórias do Brasil, visando preservar e divulgar essas produções. Uma parte muito importante da Dana em todo esse processo é que a visão da Dana, juntamente conosco, fazer com que resgatar uma parte da história do Brasil, porque a história não tem dono. A história não é nossa, a história não é da Dana, a história é do Brasil. Nós apenas somos detentores dos direitos autorais e do patrimônio produzido por Jean Manzon. O que mais impressiona no arquivo é o cuidado que a equipe de Jean Manzon dispensava a cada produção. Os filmes estão numerados em suas latas originais. Junto deles, as marcações de cenas e cortes e pastas guardam detalhes de cada um deles, facilitando as pesquisas. Os filmes foram produzidos com áudio profissional captado separadamente e todas as fitas também estão preservadas. Tudo isso facilita o trabalho de digitalização. Os 181 minutos de filmes escolhidos pela Dana passaram por uma cuidadosa revisão de suas condições. Depois da lavagem, foram para a máquina de telecine e passaram por uma nova análise, agora técnica, para dar no vídeo a mesma força do filme original. Então a nossa ideia foi trazer de volta, recuperar, produzir uma série de DVDs, e esses DVDs com esses filmes estão sendo doados então para museus, para o Museu da Imagem do Som, para bibliotecas, até para as próprias indústrias automotivas que têm ali um pouco da sua história. Nós estamos distribuindo essas imagens para que elas sejam revistas e contem um pouco da história, né? Inclusive tem uma sequência de encartes que nós produzimos, são encartes históricos que a gente acabou colocando dentro de uma série de publicações, que trazem no verso grandes personagens da história contando um pouco do que aconteceu. Então você tem lá o Zé Midley, Luc de Ferran, Miguel Jorge, uma série de pessoas que trabalharam na construção dessa indústria. Ouvi-los falar hoje em dia
assistir aqueles filmes de 50 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a forma como esse pessoal projetava o futuro, traz para a gente uma série de valores que a gente acabou perdendo, né? Então tem um lance de coragem, tem um lance de visionários, tem um lance de autonomia de fazer acontecer, que hoje em dia você não tem mais, né? Então assistir aqueles caras corajosos, né, que foram os pioneiros, construindo do nada uma indústria do tamanho que ela foi, e imaginar como é hoje, quando nós estamos atrelados no mundo global, quer dizer, qualquer movimento feito no Brasil tem que ter uma relação com o que está acontecendo lá fora. Nós não temos mais essa autonomia. Aquela coragem dos pioneiros não cabe mais hoje em dia, e ela faz uma falta tremenda. Então uma das ideias importantes era mostrar, né, por meio desses vídeos, como faz falta esse tipo de valor que esses pioneiros tiveram para erguer uma indústria até o ponto que nós estamos hoje, né? E imaginar, daqui a 50 anos, o que nós precisamos para fazer ela crescer dessa forma daqui a 50 anos. Sem esses componentes, esses valores de visão, de coragem, de peito para bancar os desafios, nós não vamos muito longe. E a gente está sentindo falta disso hoje. Então esses filmes trazem um pouco dessa história também. Tem uma lição aí, que é a importância ou a responsabilidade que nós, que detemos o poder de fazer acontecer, nós temos os recursos, a gente gerencia, a gente já sabe que o Estado não vai fazer nada disso, nós como executivos das grandes indústrias nacionais temos um compromisso de trazer de volta e recuperar muito. E é muito fácil fazer, é muito barato fazer, basta ter gente do ramo de olho nas oportunidades. Essa ação com os filmes do Jean Manzon é uma demonstração clara de que existem 1001 oportunidades aí, e a gente tem que sair atrás e fazer acontecer. É um prazer para nós dar de presente ao Brasil um pouco da história do país. A gente já viveu isso com o Fittipaldi e foi fantástico a experiência de trazer de volta aquilo. Com o Manzon não vai ser diferente, né? E tem muito mais atrás disso do que simplesmente... Nós estamos mostrando 5 filmes, 10 filmes, 15 filmes, tem milhares e milhares lá dentro, esperando outras empresas que queiram abraçar essa causa e trazer a história do Brasil de volta.